Será que o mundo de hoje tem mais facilidade para produzir idiotas? Como antes o mundo era mais silencioso, as bobagens provavelmente eram ditas localmente. A própria escala que vão aparecendo pessoas falando coisas absurdas, acreditando em coisas absurdas, que antes não aparecia, agora aparece, e isso desperta em outras pessoas e faz com que essas pessoas se reconheçam uma na outra. Será que o mundo de hoje tem mais facilidade para produzir idiotas? O que eu acho que leva uma pessoa a fazer essa suposição é, na realidade, o fato de que, com a ascensão das redes sociais, você tem mais gente falando, né? Tem mais ruído. Daí a famoso desabafo do Humberto Eco, né? Um homem de uma outra geração, dizendo que as redes sociais tinham dado voz aos imbecis, né? Que vai na linha dessa questão. Então, a minha impressão é que o que acontece é que, com as redes sociais, apareceu mais gente falando, criou-se uma espécie assim, de ágora gigantesca, né? Como se falava na Grécia, onde se davam os diálogos, as assembleias e coisa e tal. E, nesse sentido, você ouve ou lê um monte de bobagem. E como antes o mundo era mais silencioso, as bobagens provavelmente eram ditas localmente, presencialmente, entre aquele grupo de 4, 5 pessoas. Agora não, ela é dita num ambiente em escala e esse simples fato faz com que se gere ainda mais o que você chamaria, e muita gente chamaria, de imbecilidade, como disse Humberto Eco, né? A própria escala que vão aparecendo pessoas falando coisas absurdas, acreditando em coisas absurdas, que antes não aparecia, agora aparece, e isso desperta em outras pessoas e faz com que essas pessoas se reconheçam uma na outra, e daí crie todo um ruído e uma barulheira desgraçada de um monte de besteira que antigamente ficava só para a pessoa e alguém que estava muito perto dela, né? Agora, então, é daí, me parece, que surge a impressão que o mundo contemporâneo geraria mais idiotas, ainda que o conceito não seja claro, como eu já disse. Talvez antes existisse, eu acredito que sim, simplesmente não vinha à tona esse conteúdo. Agora, uma coisa que eu acho que as redes sociais criaram, que está um pouco ligada a essa questão, é que as redes sociais criaram um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: uma ignorância acerca do quão eu sou ignorante. Entende? Quer dizer, pelo fato de eu acessar um monte de fragmento de informação, pelo fato de eu emitir um monte de opinião inconsistente, de eu colocar para fora todas as bobagens que eu acredito e de eu ficar lendo coisas que vão na mesma linha, isso acaba fazendo com que eu perca ainda mais a noção do quão ignorante eu sou e do quão eu acredito em bobagem. Portanto, eu acho que sim, provavelmente, dá para se dizer, com razoável consistência, que as redes sociais criaram uma maior ignorância acerca do quão uma pessoa é ignorante. A afirmação "os idiotas venceram", você só pode, digamos assim, entendê-la dentro de um certo contexto. Senão ela soa, no fundo, simplesmente uma forma de boçalidade qualquer. E de que a ideia de que você se acha do caralho e todo mundo é imbecil. O que é mais ou menos arriscado, porque a ideia de que você é uma pessoa super inteligente, portanto, você entende melhor as coisas, não é necessariamente verdade. Às vezes você pode ser uma pessoa muito mais simples, muito mais, digamos assim, rústica, naquilo que você, de elementos que você tem para avaliar a vida, e você está muito mais perto do que importa. O conhecimento não necessariamente torna você uma pessoa mais sábia, e muito menos uma pessoa melhor moralmente. Então a gente vai com calma com a ideia de que os idiotas venceram. A expressão "os idiotas venceram", ela tem, portanto, um sentido específico. É o sentido de que os idiotas, aquilo que eles são em quantidade, e que eles conseguem se impor pela quantidade, e os idiotas aqui serão pessoas que têm gostos
chatos, estrios. É claro que tem uma avaliação de gosto aqui. É claro que eu acho que quem ouve música brega alta e me obriga a ouvir música brega alta é um idiota. Eu acho mesmo. É claro que eu acho que existe variação de gosto em música, em arte, eu acho mesmo. Eu não acho que música brega é igual a Shakespeare. Acho que Shakespeare é infinitamente melhor do que música brega. Mas então, os idiotas venceram é se você fizer uma simples avaliação que a quantidade de pessoas do mundo, e quando a quantidade se reúne ao redor de alguma coisa, ela sempre vence. E como a maior parte das pessoas normalmente se reúnem ao redor de coisas que são demasiadamente simplificadoras, demasiadamente infantis, demasiadamente imaturas, demasiadamente mal informadas, demasiadamente brega, como eu estava falando do ponto de vista estético. Então, como a maioria normalmente tende para coisas que são, digamos assim, arredia a qualquer modo um pouco mais sofisticado, algum modo um pouco mais cuidadoso de percepção da realidade, a maioria normalmente é assim, portanto, essa maioria é a maioria de idiotas que você sente muito bem quando, por exemplo, pessoas, sei lá, podem decidir numa eleição, votar em alguma coisa, tomar decisões idiotas. Eu vou dar um exemplo de uma decisão idiota. Muitos prédios por aí agora estão decidindo jogar fora os porteiros e montar um sistema à distância em que alguém, sei lá, que está na Guatemala, sei lá, ou em Goa, na Índia, vai administrar a portaria do seu prédio. Ninguém vai saber direito. Você vai ter que cadastrar 500 pessoas para entrarem na sua casa, preencher um monte de cadastro, para alguém que está no raio que o parta, que não entende nada da dinâmica do prédio, administrar a sua portaria, provavelmente porque você tem um síndico que está desempregado, sem grana, e ele resolveu, então, ferrar todo mundo para baixar o condomínio. Os idiotas podem vencer até no seu prédio. O problema de uma pessoa de 60 anos com a cabeça de 20 ou de 50 anos com a cabeça de 20, sei lá, é que, antes de tudo, essa atitude passa uma espécie de mensagem para quem tem 20 anos ou alguma coisa assim, a ideia de que ele ou ela não tem futuro. Porque se quando você está com 50 seu sonho é ter 20, é porque quem tem 20 não tem futuro, porque quando chegar aos 50 vai querer voltar a ter 20. E aí tem uma implícita, uma enorme desvalorização da própria ideia de amadurecimento. É como se não existisse amadurecimento, porque só existe apodrecimento e não amadurecimento. E olha, que não me venham com essas histórias de... Eu lembro uma vez que eu escrevi uma coluna na Folha sobre esse tema e teve gente idosa que se ofendeu. Hoje todo mundo se ofende, eu achando que eu estava dizendo que as pessoas mais velhas não servem para nada. Pelo amor de Deus, um pouco de amadurecimento, né? Então, não é disso que se trata. Se trata de refletir, da gente refletir por que os mais velhos parecem imaturos. Porque ser mais velho vai paulatinamente, aparentemente, perdendo o valor. Vai perdendo o lugar daquilo que a filosofia contemporânea chamaria de narrador da vida, né? Que é o narrador da vida? Seria a pessoa mais velha, aquela que estabelece conexões, que diz para o mais jovem, ó, isso acontece, portanto aquilo. Isso era assim, portanto assim, assado. Na medida em que você tem toda uma época pautada na ideia de ruptura com tudo, na desvalorização do que existiu antes, o oposto do idoso ou da pessoa mais velha e imatura é aquela ideia do filósofo Edmund Burke, do século XVIII, quando ele dizia que uma sociedade é uma comunidade de almas entre os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Esses mortos aí tanto representam os mortos como representam os mais velhos, no sentido daqueles que depositam uma certa sabedoria. Isso hoje está muito desvalorizado. Primeiro, você tem muitos idosos, não são tão sabedores de coisa nenhuma, vivem numa sociedade altamente tecnológica, muito exilado dessa revolução digital, como se fala por aí, então eles não têm acesso à revolução digital. Então há toda uma expectativa, inclusive da avó, aprender tudo com a neta.
Quando a avó precisa aprender com a neta, você tem um problema que a avó fica parecendo meio retardada e a neta não tem para onde ir. Porque significa que à medida que os anos passam, você não vai angariando algum tipo de valor associado ao maior conhecimento da vida, mas você vai só perdendo coisa. Você perde o corpo, você perde a saúde, você perde a beleza, você perde a inteligência, você perde o valor no mercado, entendeu? Então, por que os mais velhos estão ficando cada vez mais imaturos? Porque você tem toda uma estrutura de época em que ser mais velho não vale nada. Então, eu não estou querendo também aqui justificar, passar a mão pela cabeça, não estou querendo ser condescendente. Mas o que eu estou querendo dizer é que, num cenário como esse, a busca do ser mais imaturo, entendido como uma pessoa que tem 50 anos e age como alguém de 20, como, por exemplo, alguém que só quer ser feliz e não assume responsabilidade com coisa nenhuma, né? Nesse mundo meio líquido, como falava o Bauman, você tem aí uma desvalorização de vínculos, de compromissos, de processos de média e longa duração, que é justamente o que o Bauman chamava de sólido, grosso modo, né? Então é como se o espírito do tempo fosse você ser uma pessoa mais velha e matura. Então há um projeto histórico em que a gente vive, me parece, que é você chegar à maturidade sem chegar à maturidade. Você chegar à maturidade como uma pessoa que é permanentemente jovem, que, portanto, jamais chega ao momento em que ela reconhece que a juventude dela não está mais ali, que, portanto, a função dela na sociedade é um outro tipo de função, justamente porque essa função desapareceu. Então, a modernidade, a tal da pós-modernidade e o mundo contemporâneo é um mundo que todo mundo tem que ficar feliz o tempo inteiro, todo mundo tem que fazer coisas o tempo inteiro, todo mundo tem que produzir o tempo inteiro, e é claro que pessoas que não estão mais nessa condição acabam sentindo que não é que elas podem não estar nessa condição, mas é que se elas não estão nessa condição é porque elas são erradas de alguma forma. Então, a solução é parecer um retardado mental e ficar por aí fingindo que tem 20 anos de idade.